Gente, então vamos lá, vamos fazer aqui agora os nossos recursos, né? Beleza, gente, então vamos lá. Primeira coisa aqui é que vocês têm um anexo aí, o anexo 7, né? E nele vocês vão fazer, acredita aqui, né? Recursos das questões das provas objetivas e dos gabaritos preliminares. Então tá, na folha seguinte vai ter isso aqui, a argumentação lógica do recurso, a argumentação do candidato e fundamentação expressa e completa baseada na referência bibliográfica. Então, olha só, a primeira questão, que é a questão 11, gente, aqui a gente tem o seguinte, o que foi o problema da questão 11? A questão 11, gente, eu já trouxe até aqui a referência bibliográfica, eu trouxe o principal livro de referência no país hoje, que é o livro de Fundamentos de Matemática Elementar do GeoCiesi. São 11 volumes, cada um trata de um assunto específico. Esse livro aqui é o livro que trata sobre conjuntos e funções até a função do segundo grau. Então, esse livro também trata de um pouquinho de estruturas lógicas. Gente, o que acontece? Nesse livro aqui, a gente vai falar de conjuntos e, olha só, gente, ali qual foi o problema da questão 11? A questão 11, a gente tinha o conjunto A, B e C. Ele colocou o conjunto C. Então, a primeira argumentação lógica é que não dá para determinar. Então, a argumentação lógica que vocês vão escrever aqui. Não dá para determinar o valor de apenas A. Ok? Porque não temos o valor de apenas A e C. Então, a gente tem aqui, ó, gente. Você vai escrever isso que eu falei, tá? Mas eu vou explicar o porquê que a gente está falando. Aqui tem um conjunto A, aqui tem um conjunto B, aqui tem um conjunto C. Ele falou que o conjunto A é 80, então tudo aqui é 80. A gente tem 70 aqui. Para eu saber quanto que falta só do A, eu tenho que saber 70 é isso aqui, ó, é o A e o B. É essa parte aqui só. Eu quero saber quanto que é apenas A, que seria essa parte aqui, ó. Isso aqui é apenas A. Ok? Só que para eu saber isso, ó, eu sei que tudo aqui é 80. Para saber o apenas A, eu vou fazer o 80 menos o 70 que já tem aqui. E eu tinha que subtrair também do 80 esse valor que é o apenas A e C. E a gente não tem o valor de A e C. Então, não tem como dar uma resposta, tá certo? Por conta de você não ter o valor de apenas A e C, tá? Então, ó, por isso, aí você vai fazer, ó, não tem como dar a resposta, porque não tem a informação de apenas A e C. Ponto. Por isso, pede-se a anulação da questão. Ok? Essa é a argumentação. A argumentação do candidato. O que a gente vai falar aqui? Olha, para se calcular o valor de apenas A, teríamos que ter os valores de A e B, que foi dado na questão. Então, você vai escrever aqui agora. Para calcular o valor de apenas A, teríamos que ter o valor de A e B e também, aí, você pode colocar que foi dado na questão, e o valor de apenas A e C. Vocês reparam que eu tenho que colocar a palavra apenas A e C, porque se eu falar A e C, seria toda essa parte aqui, ó. Inclusive essa parte que ele já falou aqui, que junto com essa dava 70. Então tem que falar apenas A e C, que é quem gosta de A e C, mas não gosta de B aqui, né? Então, para calcular o valor de apenas A, teríamos que ter os valores de A e B, que foi dado na questão, e também o valor de apenas A e C, que não foi dado na questão. Ponto. Percebe-se que a questão falou dos conjuntos A, B e C, mas não falou do conjunto C em nenhum momento. Desta forma, a questão deve ser anulada. Tá? Aí agora, para fazer... Ficou meio repetitivo as coisas aqui, mas a gente vai repetindo, não tem importância. Fundamentação expressa e completa, baseada em referência bibliográfica. Aqui, fundamentação expressa e completa, você vai colocar conforme o livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1, GeoCiesi, Carlos Murakami, nona edição, página 33, podemos observar que para ter o valor de apenas A, temos que ter todos os valores
que não são apenas vamos lá. Temos que ter o valor do número de elementos de A, o número de elementos de apenas A e B, o número de valores de A, B e C e o número de valores de apenas A e C. O que eu falei agora? Eu falei apenas A e B, que seria só essa parte aqui. Teria que ter o valor de A, B e C, que seria o meiozinho, e teria que ter o valor de apenas A e C, que seria essa parte aqui. Tá certo? E aí você completa. Ponto. Como não temos o valor de apenas A e C, fica impossível, essa é a palavra, impossível calcular o valor de apenas A. Tá? Essa questão é isso. Gente, pode ser que eles não queiram anular essa questão. É um absurdo. Eles vão falar assim, não, desconsidera o conjunto C não... Tá, então por que você colocou ali, ô esperto? Né? Tem que anular. Tá bom? Porque muita gente deve ter se confundido nisso. Questão 13. Agora vamos falar da questão 13. Essa aqui eu não tenho dúvida nenhuma de que eles vão anular. Porque essa aqui é absurdo. Né? Argumentação lógica. Na resolução, você vai escrever na resolução da expressão numérica, não há resposta nas alternativas. Ponto. Portanto, pede-se a anulação da questão. Tá? Argumentação do candidato. Vamos falar aqui, ó. Você vai falar assim, ao fazer a divisão de potências de mesma base, tá, gente? Isso é um vídeo, você pausa, volta, vai devagar, né? Agora a argumentação. Ao fazer a divisão de potências de mesma base, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. Então, o que você vai fazer? Você vai botar a base, repetir a base, 6, né? Mesma base, e vai fazer a subtração dos expoentes. E aí você vai escrever para ele, explica para ele, porque ele não sabia, o cara que fez a questão, né? E pelo jeito ele não sabia que 2 menos 3 dá 2 mais 3, que é 5. Gente, isso é óbvio, tá? Qualquer pessoa que começou a estudar matemática um pouquinho já sabe disso. Então, 2 menos 3, que vai ser o expoente, ele vai ficar 6 elevado a 5. Tá certo? Então, você vai escrever para ele, olha, na resolução de potências de mesma base, na divisão de potências de mesma base, repete-se a base, subtraem-se os expoentes. Então, aí ponto. Ao fazer a subtração de 2 menos 3, você põe 2 menos, vírgula, menos 3, né? Você vai escrever 2 menos 3. Ou se você quiser escrever isso, não, vamos fazer assim mesmo aqui, igual está aqui, 2 menos 3 é igual a 5. Ponto. Dessa forma, o resultado seria 6 elevado a 5. Ok? Não constando nas respostas. Ok. Fundamentação expressa e completa. De acordo com o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 2, de Alcés e Carlos Murakami e Oswaldo Dulce, 10ª edição, página 3, podemos observar a propriedade de potências, né? As propriedades de potências, entre elas a de divisão de potência de mesma base. Ponto. Desta forma, observamos que não tem a resposta correta. Ok? Essa aqui, de todas que vai anular, essa aqui é a mais absurda, ok? Vamos para a próxima. Essa aqui também é as duas de fiscal de meio ambiente, tanto a 11 quanto a 13. A 13 é certeza absoluta que eles vão anular. A 11 pode ser que eles queiram na cara de pau falar, não, gente, esquece o conjunto C. Né? Tiveram vários erros de digitação aí nessa prova, né? Mas não, esquece o conjunto C. Gente, mas é óbvio, qualquer professor de matemática vai te falar o que eu estou falando aqui. Não sou só eu, tá, gente? Podem ficar tranquilos e tranquilos. Agora vamos para questão, essa questão aqui, deixa eu só tirar aqui, só para você ver a questão, que é a questão de conjunto, mais uma questão de conjunto, né? Essa questão aqui também tem que ser anulada. Gente, só um segundo que eu tô... Ah, tá. Só um segundinho, deixa eu só colocar isso aqui, só para você ver a questão primeiro. Deixa eu
só colocar ela aqui. Então, essa é a questão, né? E aí, qual foi o problema dela? Vamos voltar com o nosso recurso aqui. Essa questão, nós vamos colocar que argumentação lógica. O total de candidatos entrevistados, um total de pessoas entrevistadas, né? Ele fala pessoas foram entrevistadas, que é 15, é menor que o total de pessoas apresentadas no problema. Desta forma, a questão está incoerente, vírgula, pede-se a anulação da mesma. Ok? Gente, por que isso aqui? Porque olha só, ele falou que ele tinha um total de 15 pessoas, esse era o conjunto universo. Aí ele falou o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês a questão. Pronto, tá aí a questão, né? Então olha só, ele fala apenas enviar mensagens, 7 pessoas. Então mensagem, 7 pessoas. Apenas jogar, vamos botar o conjunto jogar, 10 pessoas. A gente já deu 7, já deu 10. Ontem eu resolvi essa questão com os meninos da PM. Os meninos da PM, na hora que eu li a questão para eles, eu falei, sei, pelo amor de Deus, né? 3 pessoas não usam o celular. Gente, quando ele botou essa palavra apenas, gente, o apenas, porque apenas mensagem é aqui. Porque eu acho que na cabeça dele, ele pensou que ele está falando que o apenas mensagem seria isso aqui tudo. Mas não é, gente. Então, se você contar aqui, ó, já tem 7 com 10, 17 com 3 dá 20. Já passou. Então, do total de pessoas entrevistadas aqui, que é 15, que é o conjunto universo dele. Então, gente, essa questão está muito errada. Vamos agora fazer a argumentação, né? Como eu falei com vocês, o total de pessoas entrevistadas é menor, se você colocar um parêntese, né? O total de pessoas entrevistadas, que é 15, é menor do que o valor, a soma dos valores que foram descritos no texto. Ponto. Vamos explicar direito para ele, porque senão ele vai querer argumentar errado para a gente. Ponto. Quando falamos apenas mensagem de celular, estamos falando daquele valor ali no cantinho, né? Então, olha só. Quando falamos apenas valores de mensagem de celular e apenas joga e não usa nenhum dos dois, né? Não usa o celular, nós podemos somar esses valores e ainda teria o valor no centro ali, que a gente nem sabe ainda, esse valor aqui no centro. Então, ó, vamos explicar para ele. O valor total seria a soma de apenas o primeiro conjunto, apenas o segundo conjunto, os dois conjuntos, o conjunto vamos chamar de A e B, e nem A nem B, que seria o valor 3 ali. Então, o valor 15, o valor total de pessoas, que é 15, seria o valor de apenas mensagem, aí é 7, mais usa apenas para jogar, que é 10, e não usa o celular, que é 3, só aqui já está dando 20. E ainda teria que somar o valor de A e B, né, da interseção dos dois conjuntos. Desta forma, o valor ultrapassa o total dito no exercício. E aí, qual vai ser a referência? Livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, GeoCS, Carlos Murakami, 9ª edição, página 33. Dessa forma, podemos observar que, quando falamos apenas enviar mensagem, estamos falando do conjunto A menos B. Quando falamos apenas jogar, estamos falando do conjunto B menos A. Dessa forma, fica incoerente o exercício, ok? Falem isso que está tranquilo.
Gente, então essas 3 primeiras questões são as mais absurdas. As que eu vou falar aqui agora, eu duvido que eles vão querer. Por quê? Como eu já falei com vocês. Eles erraram demais. Eles não vão querer bancar tantos erros. Então, se a gente não fizer uma pressão grande neles, que agora a gente vai para essa prova aqui, ó. Essa aqui, na minha opinião, a gente tem 1, 2, 3 questões pra gente conversar aqui. 3 questões. A primeira, então, se não fizer muita pressão, vai dar problema. Essa de professor A foi a pior prova de todas as 3 que eu vi. É a que veio com mais problema. A questão 14, ok, era para fazer tranquilo. A questão 12 dava para fazer, apesar de ser uma questão que já envolve uma matéria, né, já ali de análise combinatória, que é a combinação, você tem que saber esse detalhe, mas assim, estava dentro do edital, a gente não pode reclamar não. Agora, a 11, a 13 e a 15 tem problemas. Primeiro, a 11, a gente vai argumentar o seguinte, olha, existem 2 formas de avaliar essa sequência. Porque quando você avalia, só explicando agora, gente, quando você avalia uma sequência, você avalia o número de letras, você avalia a letra que termina, a letra que começa, quantidade de letras, quantidade de sílabas, se é aquela sequência ali, o que é aquilo ali, a sequência de legumes, a sequência de coisas que eu uso no banheiro, a sequência de... Entendeu? Então, beleza. Ali nós temos 2 formas de pensar. A primeira forma é, ele pensou nas sílabas. Primeira palavra, sinuca, 3 sílabas. Segunda, pele. Terceira, né, pele, 2 sílabas. Depois, Dimitri, 3. Depois, dado, 2. A próxima, se a gente pensar nessa sequência, vai ser uma com 3 sílabas. A única resposta que a gente teria seria savana. Então, como você pensa assim, e tem uma resposta que bate com isso, porque, por exemplo, se tivesse 2 respostas aqui com 3, você fala, não é isso que ele está pensando. Porque tem 2 respostas com 3 sílabas, vou pensar se é outra coisa que ele pensou. Mas encaixou certinho no argumento. Então, quando você faz uma questão dessa, você tem que tomar cuidado se não tem uma outra lógica ali, bem óbvia, daquilo que a gente estuda ali, que vai caber também. Porque se couber também, couber 2 formas diferentes de raciocinar, você, desde que, a não ser que você faça isso, e as 2 formas chegam na mesma resposta, aí beleza, ele pode fazer isso. Mas ele gerou 2 formas de responder, tanto que a nossa aluna aqui marcou savana, né? Agora, o que ele pediu, né? Que aqui termina com A, com E, com I, com O, a última vai terminar com U. Uma forma que ele poderia ter talvez feito aqui, falando, olha, essa sequência tem apenas 5 elementos. Aí ele falou, o quinto elemento. O quinto elemento pode ser que tem 5, 7, 8, 10 elementos. Então, aqui teria a palavra bambu, foi isso que ele marcou. Mas, a gente vai argumentar isso. Então, a questão aqui é a questão 11, não esqueçam de colocar aqui o número da questão. Questão 11, marca a sua prova lá, direitinho, naquela outra aba. Então, a argumentação lógica. Existem 2 formas de raciocinar possível nessa questão. Ok? Desta forma, pede-se a anulação da questão. Então, aqui você vai falar isso. Existem 2 formas de raciocinar essa questão, de analisar a sequência em questão. Por isso, pede-se... Vamos colocar legal? Existem 2 formas de analisar essa sequência. Cada uma dando uma resposta diferente. Ponto. Desta forma, pede-se a anulação da questão. Porque a gente tem as 2 análises aí. Primeira análise, tá? Agora vamos à argumentação do candidato. Ao analisar a quantidade de sílabas das questões, das palavras, percebe-se que a primeira palavra... Tá anotando, hein, gente? Estou falando, você dá pausa, volta aí. Percebe-se que sinuca tem 3 sílabas, pele tem 2, Dimitri tem 3, dado tem 2. Desta forma, a próxima seria com 3 sílabas. Tá? Poderia pensar dessa forma. Ponto. Ok? Então você escreveu isso, né? Sinuca 3, pele 2, né? Desta forma, a resposta seria savana, que é a única alternativa com
3 sílabas. Tá bom, gente? Eu estou falando aqui, você vai vendo o que eu estou falando e vai escrevendo com as suas palavras. Ponto. Também podemos analisar pensando apenas na última letra de cada palavra. Sinuca termina em A, pele termina em E, Dimitri termina em I, dado termina em O, bambu termina... Aí a próxima palavra teria que terminar em U, que seria a resposta então, bambu. Ponto. Desta forma, pedimos a anulação da questão. Ok? Fundamentação expressa completa, nós vamos aqui no livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 4, do Gelsiese, 8ª edição, página 2, que vai começar ali a falar das sequências. Nós temos vários tipos de sequências, né? E aí você pode avaliar como que você usaria a sequência. Tá? Então, vamos lá na fundamentação expressa, da bibliografia, né? Você vai falar assim, considerando o livro Fundamentos de Matemática, né? Pede-se a anulação da questão, visto que existem duas formas lógicas compatíveis com a questão, dando cada uma resposta diferente. Ok? Pronto. Essa é a primeira. É a questão 11 dessas aqui. Tá? Segunda é a questão 13. Tá? Essa questão, nós vamos argumentar o seguinte. Questão 13 agora, gente. A questão 13, né? A questão que a gente está avaliando aqui, então vamos falar como é que a gente vai falar. A questão é sobre divisão de... Vocês viram que as duas questões deles que eles colocaram, divisão de potências de mesma base, deu problema, né? Então vamos lá. A questão é sobre divisão de potências de mesma base. A questão é sobre divisão de potências de mesma base. Ponto. Entretanto, para a resolução da questão, devemos saber sobre soma e subtração de polinômios. Ponto. Este item não consta no edital. Vírgula. Desta forma, pedimos o anulamento da questão. Argumentação. Vamos lá, vamos argumentar. Para fazer a soma, argumentação. Para fazer a soma n mais 1 mais n menos 1, temos que saber que o monômio n somado com o monômio n dá 2n. Ok? Assim como na divisão de 2n por 2n, assim como na subtração de 2n com 2n vai dar 0. Ok? Tranquilo? Desta forma, pedimos o anulamento da questão. De novo, o anulamento. Vamos lá. Fundamentação expressa. Conforme o livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 6, Gelsiese, 8ª edição, página 59, observamos que a soma e subtração de polinômios é dada da seguinte forma, e este conteúdo não está expresso no edital, né? Então, assim, tá vendo, gente? Não estava no edital. Mas o professor tem que saber. Não tem para saber, né? Não tem. Se não está no edital, gente. Mas ele já estudou isso na vida dele, isso é conteúdo de sexto ano, não importa. Tá no edital? Então, não tá no edital, não pode ser cobrado. Tá certo, gente? Então, isso tem que ser claro, tá bom? E pra gente finalizar, a última questão é a questão 15. A questão 15 também é um problema de polinômios. Por quê? Porque isso aqui é uma questão de valor numérico. Isso também não está no edital. Então, vamos lá. Argumentação lógica. Para a resolução da questão, devemos saber o conceito de valor numérico, que não está presente no edital. Gente, é óbvio, a gente adulto, né? Todo mundo está fazendo essa prova, já é adulto, né? Mas a gente sabe que, poxa, aqui o x é igual a 13, então onde tiver x aqui, a gente vai fazer o quê? Vai substituir por 13. Agora, 3x, como é que eu substituo o x aqui? Vai ficar 3 mais 13, ou vai ficar 3 vezes 13,
3 dividido por 3, o que vai acontecer? Eu vou substituir, porque esse 3 aqui está colado com x. Como é que eu faço isso? Pô, mas você já me explicou isso. Eu te expliquei isso na aula de valor numérico, mas eu dei uma aula sobre isso. Quando é 3 vezes 3x, o 3 está colado no x, você tem que saber que é 3 vezes x. E onde você aprende isso? Você aprende isso na matéria de números primos? Você aprende isso no MMC, no MDC, na aula de conjuntos, na aula de argumentação lógica, para falar da tabela verdade? Onde foi que está no seu edital que você aprende que 3x é 3 vezes o x? Que na hora que você for substituir, você vai tirar o x e no valor do x você vai colocar x igual a 13. Então você vai fazer 3 vezes 13, que vai ficar 39. Em que momento? Em que momento que você aprendeu isso? Em que momento que você aprendeu isso naquele edital ali? Mas isso é óbvio, eu tenho que saber isso. Eu estudei isso lá no 6º ano, no 7º ano. Beleza, você estudou. Mas está no seu edital? Não. Se não está no seu edital, gente, como é que ele está te cobrando? Você entendeu? Eu vou fazer uma prova de biologia. Tem biologia nas matérias. Mas no edital consta só essa parte, que vai ter só evolução e genética. Aí ele cobra planta para mim. Característica específica de planta, que não tem nada a ver com evolução. Não, porque ela tem isso agora porque ela evoluiu. Não, é uma coisa específica da função do não sei o quê. Tá no edital? Não. Mas você estudou lá. Tá no edital? Não. Então não pode, é absurdo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Argumentação lógica do recurso. Vamos lá. Para resolver a questão, devemos saber o conceito de valor numérico. E também, monômios e polinômios. Porque ali, ponto, tá? Dá um ponto que eu vou explicar. Quando eu falo 3x mais y, isso aqui é são dois monômios aqui, que seria um binômio, a gente genericamente chama de polinômio. Gente, 3x é 3 vezes o x falou que é 13, mais o y que ele falou que é menos 5. Olha como é que tem que fazer com cuidado. Aí o 13 vezes 3 dá 39, e o mais com menos aqui vai ficar menos 5. Então vai ficar 34. Então essa parte aqui, essa primeira parte, 3x mais y, deu 34. Eu tenho que fazer ali com a outra. Então, isso aqui é um polinômio, eu tenho que saber que o 3x é um monômio, e esse monômio aqui, quando eu falo 3x, é 3 vezes x. Então eu tinha que saber isso tudo, tá? Bom, então vamos lá. Ponto. Estes itens não constam no edital. Portanto, pedimos a anulação da questão. Ponto. Gente, se vocês prestarem atenção, o edital de vocês é aritmético, basicamente. Não tem em momento algum falando álgebra. Álgebra é letra. Não tem no edital de vocês. Olhei, vi. Não tem. Conjunto. Não tem nada. Também a gente tem ali números primos, MMC, MDC, divisores, aritmética. Vimos ali a argumentação lógica ali, tabela verdade, tem essa parte aí que não tem nem número, Ok? Argumentação do candidato, vamos lá. Então, a gente vai praticamente repetir. A resolução dessa questão pede o valor numérico da expressão algébrica apresentada. Ponto. Este item não se encontra no edital. Desta forma, não pode ser cobrado. Ponto. Aí, de novo, segundo livro, agora a fundamentação expressa completa e a bibliografia. Segundo livro, Fundamentos da Matemática Elementar, volume 6, GeoCiês, 8ª edição, página 57, o valor numérico de um polinômio é dado pela substituição dos valores da letra por números a fim de obter um valor numérico, Por isso que ele é chamado de valor numérico. Ponto. Este item não se encontra no edital. Ponto. E aí é isso. Gente, como eu falei com vocês, vamos finalizar aqui agora. Acho muito difícil eles anularem isso sem uma pressão forte.
Por quê? Porque eles vão falar, ah, pô, tudo bem que não tá no edital, mas pô, isso aqui é óbvio, pô, é só o cara substituir ali. Gente, não é óbvio. Não é óbvio. Se você falar alguma coisa para mim de biologia, qualquer que seja, que para você que sabe biologia é óbvio, para mim não é. Entendeu? Eu sou formado na parte de exatas. Eu não sei nada de biologia. E se eu for fazer uma prova de um concurso, eu vou estudar. E eu vou estudar o que o professor der no cursinho e aí acabou. Porque o professor no cursinho vai dar o quê? O que está no edital. Se não estiver no edital, eu não tenho obrigação de saber. Se eles queriam que a gente soubesse isso, colocasse lá equação do primeiro grau, monômios e polinômios, pelo menos uma citação disso. Quando você falar monômios e polinômios, não precisa mais que isso não. Aí eu falo assim, ó, gente, presta atenção, você tem que pelo menos saber o que é um monômio, o que é um polinômio, as classificações, grau, somar, subtrair, multiplicar, dividir, valor numérico. Pelo menos isso eu ia colocar para um aluno. Mas não teve nada de álgebra no edital. E aí a gente teve duas questões, principalmente a 15, que envolve valor numérico. É polinômio isso aqui, gente. Isso aqui você não vai ver para um aluno que não estuda álgebra. Isso aqui está na parte de álgebra. Uma questão dessa está na parte de álgebra. E a prova de vocês é toda aritmética. Álgebra é quando tem letra. Quando a letra entra na nossa vida. Aí de vez eu vou substituir a letra pelo número. Beleza, mas primeiramente você tinha a letra. Então isso aqui só entra quando entra a parte da letra. Enquanto a gente está só nos números, né? Somar fração, MMC, MDC, isso é aritmética. Aqueles probleminhas e tal, né? Que a gente vai só somar, subtrair, multiplicar e dividir, fazer potência, raiz. Até aí tudo bem, é aritmética. Isso estava no edital. Agora essa parte não está. Então, gente, é um absurdo isso. Isso é valor numérico. Isso aqui é uma questão de valor numérico. Não é de outra coisa. Ah, não, isso aqui é uma questão de soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. É só disso. Não. Ela, primeiramente, é uma questão de valor numérico. Depois que você substitui os valores todos, substitui os valores, né? O x, ele é... Então, você faz aqui, ó, 3 vezes 13, menos o 5, né? Que o y é 5. Então, era mais menos 5. Vou colocar parênteses aqui, tá, gente? Mas a gente sabe que a gente teria que substituir. Vamos colocar certinho. Teria que ser um colchete, para não ficar feio. Vezes aqui o x, que é... Quanto que é o x mesmo? 13. Mais 4 vezes o z, que é 4. Aqui dá para ter que colocar no parênteses. Vezes o x ao quadrado. Vamos colocar um colchetezinho aqui. O x é 13 ao quadrado. Mas, eu nem vou colocar parênteses não, porque é um número inteiro, que é positivo. E o z é 4 ao quadrado. Se começasse assim a questão, aí tudo bem. Está no edital. Mas a questão começa com você tendo que substituir, principalmente aqui, ó. Essa questão de 3x, você tem que saber que 3x é 3 vezes x. 4z, né? 4z é 4 vezes o z. Então eu substituí o x aqui por 13 e multipliquei ele pelo 3. Substituí o z aqui por 4 e multipliquei pelo 4 que já estava aqui. Então eu tinha que saber isso. E isso não estava no edital de vocês. Ok, gente? Então é isso. Forte abraço. Se tiver dúvida, fala comigo. Vou postar aqui agora, tá dando meio-dia agora. Já vou postar agora para vocês fazerem os recursos e fazerem aí, mandarem um e-mail, tá? E aí qualquer dúvida podem mandar mensagem, tá? Vou ficar de olho aqui nas mensagens e o pessoal aí pode mandar uma mensagem. Falou, gente, um abraço e boa sorte para vocês. E compartilhem porque a gente tem que fazer uma pressão grande neles aí.